nosso encontro há 2 anos atrás, e ainda lembro daquelas primeiras perguntas, né? O que é da estrutura? O que é do social? Como é que essas coisas se articulam, né? E aos poucos isso foi ganhando um contorno, até que um dia a gente topou sentar e alinhavar esses objetivos. Então, quero agradecer o Francisco primeiro pelo convite de estar na FAESA, é o segundo ano, né? Falo estar porque esse seminário seria feito lá e, diante da pandemia, a gente está nessa condição da virtualidade. Então, quero agradecer o Francisco por ser esse interlocutor ativo, né? Determinado em suas questões. E dizer também que o Francisco ele atualizou em mim uma questão que já nasceu lá na faculdade, que ela estava um pouco assim, sempre esteve presente, mas não estava sendo tão privilegiada, né? E eu vou só situar vocês porque eu acho que isso toca, acho que tem muitos psicólogos, muita gente que passou pela psicologia ou ainda é estudante de psicologia. Quando eu cheguei na faculdade, eu me deparei com a psicologia social. Foi a primeira corrente psicológica que eu me deparei na faculdade. E aí comecei a ver aquelas coisas de modo de produção que tinha estudado no segundo grau, mas a gente não tinha o senso crítico nem a dimensão de aprofundar essa temática. E aí eu fui vendo, né, quer dizer, que o ser humano se reúne para manter a sua sobrevivência, daí estabelecem laços, valores, culturas, transforma a natureza e é transformado pela natureza. E vocês veem psicologia, o psi, social, né? E isso ali se casava numa vertente, claro, com os conceitos da própria psicologia social, representação, identidade, atividade e outras mais. Só que em psicologia, a cada semestre vem novas correntes. Aí vem o behaviorismo, as terapias humanistas, a esquizoanálise, a psicanálise. E aí, a cada semestre, aquilo que você estava acreditando vai desterritorializando. E aí você precisa criar um novo sentido, né? Porque em psicologia você tem psicologias no plural, né? Cada uma tem a concepção de homem, concepção de mundo, embora a psicanálise não seja a concepção de mundo, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Ela não nasce na academia da faculdade, ela vem do meio médico, mas é muito bem-vinda ali onde se discute as questões psíquicas. E ao longo da faculdade, eu fui me deparando, até que eu me deparei com a psicanálise, Freud e Lacan, tive ótimos professores, né? E ali na psicanálise eu encontrei algo que falava mais de mim, que respondia mais às minhas questões, não toda, né? Nenhuma teoria completa, mas a psicanálise ela respondia mais o meu desassossego, vamos colocar assim. E aí eu comecei a tentar estabelecer essa relação da psicanálise com a cultura. Confesso que era muito desassossegante para mim essa questão, encontrar interlocutores na época. E aí, depois que eu me decidi pela psicanálise, depois que você passa o quinto, sexto período, eu participava de tudo quanto é curso de psicanálise. E aí teve um congresso de psiquiatria na UFES, e tinha lá um curso assim, Introdução a Jacques Lacan. E eu fui. E quem é que estava falando era o George Forbes. Eu não tinha dimensão do que ele representava no movimento psicanalítico, né? E aí, no final do curso dele, eu lá com a minha questão desassossegado, eu virei para ele, Jorge, o Forbes, não é mais conhecido o Forbes, eu tenho aqui uma questão, psicanálise social, comecei a falar, ele ficou quieto, olhou, falou para mim assim, você tem uma questão? Aí eu olhei para ele olhou para mim, falei assim, sim, tem uma questão. Você faz análise? Eu já vinha fazendo análise durante o curso. Faço. Então você não precisa de mais nada. Não entendi nada do que ele falou, só depois. Mas isso, por que eu estou falando? Tem tudo a ver disso, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar a seguir. Ali, onde eu estava desassossegado, com uma questão, esperando que um outro desse algum sentido, ele me responde com um enigma. Né? Ele não responde com sentido. Isso só demonstra que não existe um outro que vai responder pela sua questão. Esse outro não existe
Ele não vai poder dizer, dar um sentido para o quem sou eu. Não vai poder designar o seu ser. E isso tudo tem a ver com a contemporaneidade que eu vou colocar na minha exposição aqui. E aí eu saí para o mestrado, fiz na área de psicologia social com conceito de representação, entrevistando meus colegas que trabalhavam na saúde pública, qual era a representação que eles tinham do social, que era uma forma de entender como que eles trabalhavam para além da clínica propriamente dita. E depois saí para um doutorado, onde eu trabalhei a questão do reconhecimento de paternidade, escutando os pedidos de reconhecimento do Ministério Público, também uma clínica, vamos chamar de extensão, nessa relação que estava acontecendo com os pedidos de reconhecimento e a contemporaneidade. Só para mostrar assim que é uma coisa que estava lá, e é importante dizer que chegou um determinado momento que eu precisava colocar a questão entre parênteses e me aprofundar nos conceitos psicanalíticos, para poder daí me emergir e estabelecer uma relação um pouco mais fundamentada com as questões políticas, sociais e culturais, que ainda estou fazendo, né? E o convite do Francisco atualizou isso de uma maneira que me colocou um trabalho, uma elaboração de trabalho, né? E essa primeira elaboração que nós acordamos foi trabalhar o capítulo 2 do Freud, o mal-estar da civilização. Privilegiamos esse capítulo, né, para poder fazer essa introdução, e eu escrevi um pequeno trabalho, quer dizer, já me pôs ao trabalho, o Francisco já me fez trabalhar, né, Francisco? E é isso que eu quero dividir com vocês, né? Como o Francisco falou, eu vou seguir uma linha diferente da dele, respeitando a particularidade, né? Todos nós dois com essa marcação. Eu vou trabalhar a trilogia de Claudel e vou trabalhar um sonho que o Freud, de um paciente do Freud, que o paciente perde o pai, ele sonha com o pai falando com ele, e esse paciente tem um pesar porque ele olhava aquele pai que falava com ele no sonho, mas não sabia que estava morto, conforme seu anseio. Lacan vai dedicar quase 3 aulas para trabalhar esse sonho, né? E vocês vão ver como que isso, não vou falar disso hoje, tem a ver com a questão do contemporâneo, com a trilogia do Claudel. Eu ainda não sei se vou trabalhar a trilogia que é o Claudel, só para situar, nasceu em 1868, morreu em 1955, então ele é século XX, né, era quando ele morre. Ele tem, o primeiro é O Refém, o segundo é O Pai Humilhado e o terceiro é O Pão Duro. O Lacan dedica 4 aulas para trabalhar isso, uma decomposição estrutural. Então, eu não sei se eu vou fazer isso em 3 tempos, em 2 tempos, como eu vou incluir essa história do pai morto. Isso eu pretendo fazer nesse tempo que eu vou ter do intervalo, né? Que a próxima vez, daqui a 15 dias, o Francisco vai falar, eu terei um tempo para construir, costurar isso. Tá bom? E aí, eu aproveitei do Lacan para dar um título à linha de raciocínio que eu vou seguir. Eu dei o título Hoje, assim, né? É hoje, mas ele vai seguir ao longo dos nossos encontros. O novo trágico na contemporaneidade, para além de todo sentido. Que ele trabalha muito a primeira trilogia, O Refém, com Signe, né? Que ela vai para além de todo sentido. E é a questão do sentido que eu quero abordar aqui, usando Freud, um fragmento do Totem Tabu, um fragmento do Futuro de uma Ilusão e privilegiadamente o mal-estar na civilização. Tá bom? Então, vou começar por uma autora que eu gosto muito, que é a Clarice Lispector, né? Num livro titulado Um Sopro de Vida, Pulsação. É impressionante como uma autora, em poucos parágrafos, ela define, entre aspas, porque ela não fecha, aquilo que a gente usa tantas palavras para dizer. Então, vamos lá. Um pouco de água. Clarice. A solidão, a mesma que existe em cada um, me faz inventar. E haverá outro modo de se salvar-se, senão o de criar as próprias realidades? Tenho força para isso como todo mundo. É ou não é verdade que nós terminamos por criar uma frágil e doida realidade que é a civilização?
essa civilização apenas guiada pelo sonho. Escolhi a mim e ao meu personagem, Ângela Praline, para que, através de nós, eu possa entender essa falta de definição de vida. Vida não tem adjetivo. É uma mistura em cadinho estranho, mas que me dá, em última análise, em respirar. E às vezes arfar, e às vezes mal poder respirar. Mas às vezes há também um profundo hausto de ar que até atinge o fino frio do espírito, preso ao corpo por enquanto. Se Clarice nos diz poeticamente que a falta é ótimo, né? É isso mesmo, que falta à vida uma definição, que vida não tem adjetivo, obrigando-nos a inventar um sentido próprio para nos salvarmos da solidão que existe em cada um de nós, Freud também estaria de acordo com a autora ao dizer que, cito Freud, não existe uma regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Adjetivar a vida, então, implicaria em podermos admitir que o outro, aquele que nos diria como inventar um sentido para lidarmos com o nosso próprio desamparo, não detém a verdade sobre a vida. Ele também não sabe tudo. Assim, caberia a nós mesmos inventarmos um jeito para lidar com o fato de que este outro não tem a resposta. Em termos psicanalíticos, que esse outro é castrado. Falta ao outro um significante que possa designar o nosso ser de sujeito. S de abarrado. Lacan faz uma tema que ele bota um S grande, um parênteses, um A maiúsculo com uma atravessado no meio, né, mostrando que falta ao outro um significante que possa responder pelo nosso ser. E é esse lugar que o analista ocupará na transferência para seu analisando, quando o sentido que o sustentava no mundo, dadas as contingências de sua vida, já não faz mais sentido. O analista, sem querer dar ou remediar o sentido desfeito, o convidará a construir um novo sentido, um sentido que não queira se fixar novamente em um novo ideal, numa verdade absoluta, mas um não todo sentido. Lacan, então, no seminário A Transferência, faz um desvio pela trilogia de Paul Claudel, abordando as questões da contemporaneidade, para tratar do lugar do analista na direção do tratamento. Lugar este que a IPA, a Associação Psicanalítica Internacional, idealizava ao propor um final de análise com a identificação do analisando com o eu bom do analista. Ora, é exatamente isso que deve ser ultrapassado pelo analisando. Na medida em que o analista, ocupando esse lugar vazio, S de abarrado, encarna a incompletude do outro, promovendo equívocos nas certezas fixadas dos analisandos. Aqui cabe um comentário, que esse seminário do Lacan é de 1960. Em 1958, se não me engano, ele escreve A Direção da Cura e o Princípio do Seu Poder. E ali ele já começa a fazer uma crítica ao conceito de transferência na época. E ele vai dizer que a prática analítica, até então, carece de um conceito bem fundamentado, no caso da transferência, que oriente a prática do analista. Ou seja, o analista, Lacan, introduz ali a questão do desejo do analista. E é isso que ele vai implicar o analista na transferência, certo? Também denominada por Lacan de A Tragédia do Desejo, Paul Claudel, né? Seus comentários nos mostram que estaria para além de todo sentido. É como se o analista o conduz analisando nesse sentido. Não para além de todo sentido, como fez Signe, como eu vou comentar depois, né? Mas a análise caminha para isso, né? O que, voltando, seus comentários nos mostram que estaria para além de todo sentido. O que o homem contemporâneo teria que superar ou atravessar para que possa encontrar um sentido novo diante de uma época em que os valores universais até então estabelecidos, os valores da fé, o patriarcado, as exceções, né, como disse Francisco, os ideais culturais, a ordem econômica,
que nos orientam na vida, já não se encontram tão legitimados. Parece que a quarentena imposta, o isolamento social indefinido, a cura indeterminada, a verdade da ciência se mostrando inconsistente e a falta de controle da situação tem chegado aos nossos consultórios através de falas angustiadas, depressivas, fóbicas, que, por não verem uma definição concreta de um fim, buscam um sentido que as possa confortar enquanto esperam uma solução no horizonte. Dentro do possível, faremos correlações com o momento atual em que vivemos essa pandemia. Bem, então vamos entrar agora no próprio texto do Freud, resgatando um pouco fragmentos do Totem Tabu e do Futuro de uma Ilusão, sempre para essa questão do sentido. Em seu texto Totem Tabu, no capítulo intitulado Animismo, Magia e Onipotência de Pensamentos, Freud considerava que o animismo, como é que ele define o animismo? Doutrina das almas e dos seres espirituais em geral, que povoa o mundo com seres benevolentes e malignos como causa de fenômenos naturais. É aquela história que assim, os homens primitivos, segundo Freud, tinham uma onipotência no pensamento deles. Eles acreditavam que aquilo que eles faziam pensamento acontecia na realidade. Por exemplo, para que a colheita fosse frutífera, eles tinham relações sexuais no meio da colheita, como se a ideia da fertilidade pudesse fertilizar a terra. Certo? Então ele vai dizer que o animismo, como uma teoria psicológica, tinha como principal ponto de partida o problema da morte. A gente está falando da morte, eu vi o seminário da Lígia, ela tocou muito nesse assunto, a Renata trouxe a questão do desamparo, trazendo questões importantes da contemporaneidade. Então, o que o homem primitivo trazia aí com a questão da morte? Através dos pensamentos onipotentes. Freud vai dizer, o que o homem primitivo encarava como coisa natural era o prolongamento indefinido da vida, a imortalidade. Veremos adiante que a questão da imortalidade, portanto, do enigma da morte, está no centro de toda a representação humana, daquilo que não é representável. Está também no âmbito do desejo de ser feliz e assim permanecer, tentando imortalizar o estado de felicidade. Quem assistiu ao filme de animação Divertidamente, eu assisti com meus 2 filhos, lançado em 2015, deve se lembrar como o personagem que representava a alegria evitava dar lugar à tristeza, querendo manter-se alegre o tempo todo às custas de um esforço enorme. Mas, inevitavelmente, a tristeza insistia. E, ao final, quando a tristeza, enfim, pôde se manifestar, ressignificou a alegria, assim como a vida só ganha sentido em relação à morte. Não deve ser por acaso que hoje, diante dessa pandemia mundial, este vírus vem equivocar certezas e valores até então estabelecidos. E tudo isso porque esse vírus nos coloca diante da morte, de situações em que todas as tomadas de decisões têm que levar em conta que podemos morrer. Em nosso país, o interesse político parece jogar com a morte de uma maneira sem precedentes. Lacan dizia que existe alguma coisa na gente que nos impede de saber que estamos prometidos para a morte, pois assim podemos continuar vivendo. Mas quando a morte invade a vida sem véus, como lidar com ela? Como tem acontecido nesse tempo que nós vivemos. A iminência da morte, então, nos coloca diante do nosso próprio desamparo. Em O Futuro de uma Ilusão, Freud diz que a impressão terrificante de desamparo infantil, que perdura através da vida, tornou necessário que o homem se aferrasse à existência de um pai todo-poderoso, uma proteção do pai através do amor. Demonstrando, então, a origem psíquica das ideias religiosas, ele as considera como ilusões, realizações dos mais antigos desejos da humanidade. Freud, então, define o que ele entende por ilusões. O que é importante isso, que ele vai falar que a ilusão não é erro. Ele diz assim, uma ilusão não é a mesma coisa que um erro. Tampouco necessariamente é um erro.
O que é característico das ilusões é o fato de derivarem de desejos humanos. As ilusões não precisam ser necessariamente falsas, ou seja, irrealizáveis ou em contradição com a realidade. Podemos, portanto, chamar uma crença de ilusão quando a realização de desejo constitui fator proeminente em sua motivação e, assim, procedendo, desprezamos suas relações com a realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à verificação. Eu vou citar 2 exemplos que ele distingue o que é um erro e o que é uma ilusão. Ele vai dizer o seguinte: a crença de Aristóteles de que os insetos se desenvolvem do esterco, isso é um erro. Por outro lado, foi uma ilusão de Colombo acreditar que descobriu um novo caminho marítimo para as Índias, porque o papel desempenhado por seu desejo nesse erro é bastante claro. Aí eu fui lá ler um pouco sobre Colombo, né, para ver como é que Freud tirou isso dele. E eu tive a grata surpresa de ler, né, no Diário de Bordo, de 11 e 12 de outubro de 1492, o que ele escreveu e que se justifica a afirmativa de Freud. Colombo ele desembarcou numa ilha de Bahamas, hoje chamada de Samanacai. Colombo, na verdade, pelo que eu pude entender, a Espanha passava uma crise econômica e financeira muito grande. Ela precisava buscar recursos em outros lugares. E Colombo se ofereceu, tipo assim, tinha um plano para encontrar um outro caminho para as Índias, em busca da especiaria, etc. e tal. E aí ele propõe isso à coroa espanhola e é concedido a ele as navegações e ele foi parar na América, né? E aí o Colombo escreve o seguinte: vamos ver se Freud tinha razão em dizer como que o papel do desejo, da ilusão estava ali em Colombo. Cito Colombo: pode ser que esta seja a minha última anotação. Talvez eles o esqueçam, e um dia a rainha saberá que eu não era uma fantasista, um sonhador fora da realidade. Eu vi uma luz, como se alguém movimentasse uma tocha. Bonito, né? 1492. Gente, é muito tempo, né? Bom, dá só uma parada aqui no Colombo. É interessante ver, os microfones estão todos fechados, né? A gente não pode nem ouvir um suspiro, um riso, alguma coisa de vocês. Né? Mas, vamos lá. 3 anos depois, no primeiro capítulo do Mal-Estar da Civilização, Freud volta ao tema da religião quando trata do sentimento oceânico. Ele diz que o sentimento oceânico é uma sensação de eternidade, um sentimento de algo ilimitado, sem fronteiras, um vínculo indissociável de ser uno com o mundo externo como um todo, dizendo que esse sentimento configura um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé. Nesse sentido, essa ideia de uma união com o universo, uma união com uma providência divina, daria um sentimento de eternidade ao sujeito, né? Nesse sentido, Freud faz remontar o sentimento oceânico a uma fase primitiva do ego, a partir do desamparo do bebê e do anseio pelo pai, e retoma as ideias defendidas em um futuro de uma ilusão. Cito Freud: não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a proteção de um pai. Dessa maneira, o papel desempenhado pelo sentimento oceânico, que poderia buscar algo como a restauração do narcisismo ilimitado, é deslocado de um lugar em primeiro plano. A origem da atitude religiosa pode ser remontada, em linhas muito claras, ao sentimento de desamparo infantil. E é interessante que o Freud ele estabelece um diálogo com um leitor fictício, né, que vai tentando e tenta mostrar para esse debatedor fictício que ele cria, ele tenta mostrar como as ideias religiosas é muito mais um fato puramente subjetivo do que um artigo de fé. Que o sentimento oceânico não deveria ser encarado como um artigo de fé, mas como um fato puramente subjetivo.
E aí ele fala assim para esse interlocutor: você acha que as pessoas não vão suportar viver sem essa consolação religiosa? Mas não, aí Freud diz assim: já é alguma coisa, de qualquer modo, alguém saber que está entregue aos seus próprios recursos, aprender a fazer um emprego correto deles. Fecho aspas. Mas para isso, para passar sem a consolação religiosa de um Pai Todo-Poderoso, diz Freud, terão de admitir para si mesmos toda a extensão de seu desamparo, insignificância na maquinaria do universo. Não podem mais ser o centro da criação, objeto de terno cuidado por parte de uma providência benevolente. E aí o Freud vai advertir aos filósofos, né, que querem salvar o Deus da religião. Ele vai falar assim: vou me colocar nas fileiras dos crentes e dizer e alertar e advertir aos filósofos que não adianta substituir por um princípio pessoal, obscuro e abstrato esse Deus. Ele até fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja bem, é importante, para não ficar uma coisa assim como se Freud fosse contrário efetivamente à religião, ele faz um comentário no mal-estar, né, contrário no sentido como um valor de vida, né? Ele fala assim: quem não tem a rua ardente e que não tem arte, que tem a religião, né? Cada um, como ele disse no início, que tem que encontrar uma maneira de ser salvo. A crítica que ele faz à religião, estritamente, é que ela, através da sua doutrina, ela impõe um único ideal ao ser humano. Ela restringe, segundo Freud, as escolhas. É nisso que ele faz a crítica, né? Bom, mas como Freud traduziu em termos psíquicos as ilusões humanas? Como ele explicou o propósito dos homens em buscar um sentido para a vida diante do seu desamparo? Freud diz assim: o propósito da vida humana nunca recebeu resposta satisfatória e talvez nunca admita. A ideia de que a vida possui um propósito se forma e desmorona com o sistema religioso. Ele então se voltará para as questões menos ambiciosas, a que se refere àquilo que os próprios homens, os seus comportamentos, mostram ser o propósito e a intenção de suas vidas. E se pergunta: o que pede os homens da vida e o que desejam nela realizar? A resposta, diz ele, mal pode provocar dúvidas. Esforçam-se para obter felicidade. Querem ser felizes e assim permanecer. Essa empresa apresenta dois aspectos: uma meta positiva e uma meta negativa, né? A meta, eu inverti, uma meta negativa e uma meta positiva. É importante ter essa ordem. Por um lado, visa uma ausência de sofrimento e desprazer, e por outro, a experiência de intenso sentimento de desprazer. Isso nada mais é do que o princípio do prazer. Como que o princípio do prazer funciona? Freud vai dizer que dentro da gente ocorre uma excitação. Essa excitação, na medida que ela vai aumentando, ela vai gerando desprazer. E aí o aparelho psíquico, através do princípio do prazer, vai fazer o quê? Vai arrumar um jeito de escoar essa excitação. Então, no momento em que vai ter uma excitação, um excesso, isso causa desprazer. Então, o ser humano, o que ele pode fazer como meta negativa? Para evitar esse desprazer, ele pode ter várias atitudes. Então, seria uma meta que ele considera negativa, não no sentido pejorativo, mas no sentido de se defender. E a baixa da excitação é onde teria o prazer. O sujeito buscaria um intenso sentimento de prazer. Então, o aparelho psíquico, à luz do princípio do prazer, teria essa função de tentar manter constante o mínimo de energia possível. E toda vez que algo excede, ele é ativado para fazer essa equalificação, né? Equalizar essa energia. Aí Freud vai dizer o seguinte: o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do princípio do prazer. Mas esse princípio, que domina o funcionamento do aparelho psíquico desde o início, não há possibilidade alguma dele ser executado. Por quê? Ele vai dizer:
quando qualquer situação desejada pelo princípio de prazer se prolonga acima de um certo limiar, ela produz tão somente um sentimento de contentamento muito tenue. Somos feitos de modo a só podermos derivar prazer intenso de um contraste e muito pouco de um determinado estado de coisas. Assim, nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição. O que ele está querendo dizer? Se você prolonga o princípio de prazer para além de um certo limite, você não tem uma grande satisfação. Você cai numa satisfação tênue, né? Por isso que algumas, para você pegar a neurose obsessiva e a neurose histérica, para não se deparar com esse fim, a histérica se mantém num desejo insatisfeito, né? E nessa insatisfação ela tem um certo gozo. Assim como o obsessivo, ele adia, ele torna algo impossível, porque nessa impossibilidade ele alimenta uma possibilidade que não existe de um gozo possível, né? Para dar um exemplo que fica claro, ele usa um poema do Goethe, que ele fala assim: Goethe, na verdade, adverte-nos de que nada é mais difícil de suportar que uma sucessão de dias belos. Sustentar, assim como a alegria do filme Divertidamente, isso é impossível. Mas o fato de ser impossível, e aí que é o barato do Freud, não quer dizer que você não deva se aproximar disso. Freud diz assim: não devemos, na verdade, não podemos abandonar nossos esforços de aproximar-nos da concepção de uma maneira ou de outra. Caminhos muito diferentes podem ser tomados nessa direção. E podemos conceber prioridades, quer no aspecto positivo do objetivo, obter prazer, quer ao aspecto negativo, evitar o desprazer. Nenhum desses caminhos nos leva a tudo o que desejamos, né? A felicidade, no reduzido sentido que reconhecemos como possível, constitui um problema da economia da libido do indivíduo. E aqui, que eu acho que mais interessa, porque eu fiz todo esse caminho, é trazer uma reflexão seguinte. Só que o Freud, em 1920, ele nomeia a pulsão de morte, além do princípio do prazer, mais além do princípio do prazer. Isso é um divisor de água na psicanálise. E ele começa a ver que, em determinado momento no tratamento dos seus pacientes, essa compulsão, a repetição, ela ficava mais forte e aparecia na transferência. E isso era um obstáculo no caminho da análise. E aí ele começa a se perguntar qual a relação entre a compulsão à repetição, que ele vai nomear de pulsão de morte, e o princípio do prazer. Vejam, em 1923 ou 24, ele escreve O Problema Econômico do Masoquismo. Ali ele percebe que existe um aumento de tensão que o sujeito vai além. O próprio masoquismo, né? A satisfação do masoquismo, extrapola o limite do sofrimento. E ele faz a seguinte pergunta: se o prazer e o desprazer deixam de ser adjetivos que alertam o funcionamento psíquico e passa a ser um objetivo, o objetivo ali do problema econômico do masoquismo, então o princípio do prazer ele é bagunçado, né? E aí ele passa até o final da sua vida tentando, ele não se decide, ele leva esse impasse às últimas consequências. É Lacan que vai dar esse passe, mas Lacan fala que ele leva os impasses às últimas consequências, permitindo que a gente possa ler o que já estava em Freud. Uma hora ele fica assim: será que é o princípio do prazer que domina a compulsão, a repetição, a pulsão de morte, ou é o contrário? Aí Lacan, em 64, nos quatro conceitos, e ali no conceito de pulsão, ele distingue tique e automaton. O automaton é essa repetição do mesmo. Mas isso acontece ao mesmo tempo que a tique. É por isso que na análise você repete, mas nunca repete igual. Às vezes alguns analisando falam, mas eu vou falar de novo. A gente fala para as crianças, né? De novo. Exatamente, o de novo é que traz o novo.
né? É preciso repetir, recordar, repetir, elaborar, certo? E aí, o Freud se perguntava que era algo que precisava ser teorizado, eu já repeti isso em outro momento, mas eu também tenho que me repetir. É assim que eu avanço na questão. Eu acho que o que eu trago para vocês através da trilogia de Claudel, no meu percurso, na maneira como eu consigo abordar a psicanálise, é um avanço que eu quero poder trazer, algo novo para mim, espero que para alguns, é que ele fala assim, uma pergunta fica, como e quando o princípio de prazer pode ser superado? Ou seja, como que você, se você ficar na homeostase do princípio do prazer, você vai ficar aumento de tensão, baixa de tensão. Você vai se contentar, né? Só que tem algo que não se contenta, algo que é ir além, né? Algo precisa ir além do princípio do prazer numa insistência, certo? E aqui eu estou terminando a minha fala para passar a palavra para vocês. Ora, a questão seria como conseguir um prazer, gozo, né? Claro que prazer e gozo é diferente, vamos falar em termos lacanianos. Ora, a questão então seria como conseguir um gozo além do princípio do prazer. Um gozo que não se contentasse simplesmente com a homeostase em aumentar e baixar tensões. Uma satisfação que insistisse para além do princípio do prazer. Esse significante para além implica certo atravessamento, uma ultrapassagem de certo limiar. Ultrapassar, tem uma trama, enfim, o limiar imposto pelo princípio do prazer, mas sem romper o princípio do prazer. Né? O que faz Signe na trilogia de Claudel. Ela vai para além de todo sentido. Ela morre. Lacan vai pegar algo radical, é o extremo da falta. Ela desconsidera todos os objetos de desejo que fariam mediação, inclusive o seu próprio filho. Ela vai para além de todo sentido. E é isso que o Lacan vai mostrar através da trilogia de Claudel, que dessa radicalidade nasce o desejo na terceira geração, em 3 tempos, né? A gente pode ler isso de uma outra forma, mais 2 que eu considerei aqui. Ir além do campo fálico, e por isso mesmo, não todo fálico. Quer dizer, você não rompe o campo fálico. Você precisa do campo fálico para abordar o não todo fálico. Por isso que a expressão não todo fálico. E a gente sabe que a análise caminha por não todo, o campo do feminino, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Mas se você vai sem o campo fálico, com apoio dessa suplência fálica, os restos fálicos de uma análise, o resto de gozo, você cai no vazio. Né? E uma outra forma de falar isso, ir além do Pai, na condição de nos servirmos dele, conforme declara Lacan em RSI. Então, a minha proposta é discutir esse para-além através da trilogia de Claudel, né? E através do sonho de Freud, do pai, né? Pai morto, que o filho diz que ele não sabia que estava morto, né? Como que a gente pode ter recursos, e aí a importância da cultura. Eu conversava isso com o Lígia, com a Renata, qual a importância da cultura, além dos recursos que o sujeito traz da sua história, que seria das contingências da vida, da nossa cultura, para poder sustentar essa ultrapassagem. E aí termino com a observação de Lacan, né? Só uma observação. A Signe, ela vai além, diferentemente da Antígona. Embora a Antígona há uma transgressão ali, a lei de Creonte, que queria governar sobre tudo, mas Signe, ela vai além, porque a Antígona, eu vou depois falar isso melhor, ela se reconcilia com a Terra, com o Deus do destino. Ela tem a quem responsabilizar pelo destino dela, o Deus malvado. Esse Deus é o Deus malvado que hoje está morto, segundo uma observação de Felipe Juliano. Né? Hoje, você tem que sustentar o seu próprio destino. Né? É claro, como fazermos isso na contemporaneidade? Signe faz diferente, ela não aceita nenhuma reconciliação com o destino, nem com Deus, nem com a fé, com nada. No momento da sua morte, é tentado dar ela a extrema-unção, ela recusa.
Por isso que ela vai para além de todo destino. Então, assim, como que a gente pode reconciliar com o destino sem também instituir um outro, né? Mas poder atravessar considerando também que não há um outro que responda pelo seu destino, né? Eis, então, Lacan fala, ele fala na forma de uma pergunta, eis o indício de um sentido novo para o trágico humano na contemporaneidade, anunciado por Lacan no seu comentário da trilogia de Proudhon. Tá bom? Fico por aqui, aguardando as perguntas de vocês. Obrigado. Valeu, Antônio. Obrigado, então, pela fala. E tá aberto, gente, né? Quem quiser perguntar, fazer algum comentário, o momento é esse. Se não conseguir falar pelo áudio, né, também pode digitar no chat que eu leio aqui a pergunta. É só apertar, né, o microfone para poder falar. Isso. Para liberar o áudio, só apertar a barra de espaço ou liberar o microfone aí. Então, gente... Antônio, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu cheguei meio atrasado aqui e peguei meio que o bonde andando e já estou querendo sentar na janela desse bonde. Eu não estou te vendo. Desculpa, eu não estou te vendo. Eu aqui, ó. Eu, Fábio. Não sei se aparece aí. Você está no celular? Você aparece só 4 janelas aqui. Gente, me desculpe que eu estou ainda... É a primeira vez que participo disso. Não sei como é que eu... Vai na voz mesmo, então. Vamos no gogó. Apareceu? Bem? Tudo bem. Ô, Antônio, é uma questão que eu não sei se você comentou mais no início da sua explanação, né, da sua fala, mas uma coisa que me chamou a atenção, no próprio panfleto que você faz, né, o indicativo do seu seminário, né, no final dele você coloca assim, que é uma questão, é uma pergunta que você traz, né? A organização da vida coletiva pode modificar a estrutura psíquica do sujeito? Se sim, de que maneira? Aí você diz que essas e outras questões é que gostaríamos de discutir em nossos encontros. Por que me chamou a atenção? Porque não sei, eu gostaria de ouvir você falar assim, a possibilidade de um inverso disso aí, né? Em vez de ser a organização da vida coletiva modificando a estrutura psíquica, não é sempre a estrutura psíquica que vai modificar essa organização da vida coletiva? Obrigado, Fábio. Uma pergunta, né, que exige vários desdobramentos, inclusive foi a questão que o tempo todo... Esse texto foi escrito por mim e pelo Francisco, né? É importante dizer isso. O Francisco fez uma introdução colocando essa questão que vai ser debatida ao longo, né, de uma maneira, à medida que você vai trazendo elementos para a discussão, né? Inclusive a questão que o Francisco está até mais tomado que eu, se ele quiser pegar a palavra também para falar, depois nos comentários que eu possa fazer aí. É interessante, né? Assim, eu me deparei com essa questão e ainda tem muito a desdobrar. Eu ficava me perguntando o seguinte: o sujeito está ali e ele precisa de um outro para ser cuidado. O Lacan falava que pode ser qualquer um, mas não pode ser anônimo. Então, o que faz a mediação de uma criança com a cultura social? O desejo do outro. Freud não tinha essa categoria, embora já tinha sinalizado, né? Mas Lacan que nomeia o desejo do outro. Então, o próprio Freud faz no final uma observação no final do Mal-Estar da Civilização, superego cultural, superego individual, mostrando que essas coisas estão interligadas, né?
as exigências de uma cultura, elas são atravessadas via, estou falando agora com Lacan, o desejo dos pais frente a essas crianças. Os ideais culturais de uma época, eles permeiam o desejo dos pais, ou desse outro que vai cuidar da criança. Então, não consigo imaginar uma coisa que passe direto. Então, os ideais culturais, eles vão permear, banhar também, através da subjetividade de um pai, de uma mãe, de quem cuida da criança. E isso aí, né, está ali construindo a subjetividade de uma criança. Então, não dá para dizer assim, é isso que determina aquilo. Eu acho que tem uma batida aí, né? O próprio recalque é importante. Acho que o Lacan, em algum momento, fala que o recalque ele é cultural, de acordo com cada cultura. Porque o recalque insere o sujeito na cultura. Não tem, né? É a partir do recalque que há uma renúncia pulsional e algo vai se construindo de acordo com cada cultura na subjetividade de uma criança, né? Isso só para fazer um parênteses assim, né? O próprio Freud fala no mal-estar que há uma limitação da própria constituição subjetiva do sujeito, uma vez estruturado, né? Então, você pensar, vamos imaginar assim, uma criança deixada em condições precárias muito grandes. Ontem eu assisti ao filme que a Carolina, né, Carolina, não sei se ela está aí, ela indicou, não sei que ela em Família, um filme, se eu não me engano, é chinês, mostrando ali todo um abandono da sociedade, da cultura e como eles se adotam. Todos eles se adotam. Então, existem contingências sociais onde de uma precariedade de adotar uma criança que influencia na estruturação desse sujeito, né? Crianças abandonadas, crianças, né, que não têm esse outro que pode fazer uma acolhida. Mas a gente sabe que isso não fica só atrelado à questão cultural. Algo aí na subjetividade também desses pais, você pode ter uma pessoa bem inserida na cultura, né, e que ela, pelo seu aspecto histórico, você tem que considerar a verticalidade, né, e a horizontalidade, a contingência e aquilo que vem historicizando a história daquele sujeito, como ele constrói a fantasia, né? Então, um livro da Sônia Amigo, que é o Fracasso da Fantasia, mostra ali muito bem como as contingências de alguns pacientes, o sujeito não chega nem a construir uma fantasia. Tá? Isso reflete diretamente na precariedade subjetiva. Então, a gente tem que pensar a contingência e a estruturação do sujeito, né? Acho que a estruturação do sujeito não é sujeito, estrutura pá. Por isso que o Lacan vai pluralizar os nomes do pai. Enquanto ele estava na metáfora paterna, você tinha um único nome que podia fazer essa amarração. No momento que ele pluraliza, ele abre para a contingência do não todo, e isso permite você, através dos novo-romianos, não dá nem para falar disso aqui, não é também lugar, você pode perceber o que funcionou como uma função de pai, de suprência para cada sujeito em função da sua vida. Não sei se ajudou aí, né? O Francisco, fique à vontade. Não, ajudou muito, Antônio. Bacana, bacana. Obrigadão mesmo aí pela sua fala. Obrigado pela pergunta. Então, para mim é questão também, Antônio, né? Social para a estrutura, da estrutura o social, né? Eu até acrescentaria uma outra discussão, né? Que eu encontrei alguma coisa no Forbes que traz justamente a ideia de que a estrutura se modifica por uma insistência do real, né? Ele traz essa ideia de que a modificação da estrutura ela estaria associada à insistência do real. Não sei muito ainda como interpretar isso, né? Mas parece que tem um ponto que a gente recorta aí que é da transformação, né? Seja do social, seja da estrutura. E talvez a gente esteja tentando circunscrever isso, né? Tem alguns comentários aqui, Antônio, no chat, eu vou ler, né? A Carolina Libreiros comentou o nome do filme, né? Assunto de Família. Você citou. Assunto de Família, Carolina. Isso. A gente precisa... depois eu vou conversar com a Carolina ali, que ela pegou, depois vamos trocar uma ideia, que ela participou de uma discussão,
estou curioso para saber como é que a gente vai pensar a questão do pai ali, que ela me indicou o filme por causa disso, né? São Paterno. A Caroline Loureiro perguntou: olá, boa noite. Neste ano teremos indicação de material para leitura antes de cada encontro? A gente tinha pensado sobre isso, né, Antônio? Verdade, é porque por essas condições aí a gente acabou não mandando, né, que a gente foi uma falha nossa, deveríamos ter mandado, né, o Francisco, a coisa a indicação do segundo capítulo do Mal-Estar, né? E eu aqui já estou indicando, né? Já estou indicando a questão da trilogia de Claudel, que está no seminário A Transferência, né? Depois a gente pode passar isso, né, Francisco? A gente tem meios de depois passar para as pessoas. Não sei como é que a gente consegue isso, porque antes a gente tinha a lista, né? Mandava por... Então, assim, do meu lado, o Francisco depois vai poder falar a bibliografia, é o Seminário 8, a Transferência, um capítulo que ele trabalha a trilogia, né? São 4 capítulos. A trilogia, o pai, o refém, o pai humilhado e pão duro, não há tradução oficial, se não me engano, ainda no Brasil. Mas a escola de psicanálise, ela traduziu, o Antônio Carlos, ele traduziu, né? A escola pagou essa tradução, mas eu não sei como que você teria acesso, né? Porque vocês não estão tendo acesso, eu poderia, de repente, pensar essa escola, não sei como é que eu poderia ver com a Fernanda, deixar em algum lugar, na portaria, não sei. Mas talvez a gente procurar no Google se de repente tem isso, né? Se tem essa trilogia pirata circulando, posso até verificar isso. E o sonho, e o seminário 6, o desejo e sua interpretação, aonde ele vai trabalhar esse sonho, 3, 4 aulas, porque ele trabalha o sonho da Ana, né? Mas ele ali no meio. Então, eu vou trabalhar isso aí e ali ele dá indicação, não estou lembrando onde o Freud cita esse sonho, mas o Freud é meio parágrafo que ele cita esse sonho. O Lacan que se debruça bastante sobre esse sonho. Então, essa vai ser a bibliografia que eu vou trabalhar e depois eu posso, no próximo encontro com o Francisco vai falar, botar isso mais detalhado e jogar no chat. Eu vou fazer a promessa também para o próximo encontro, né? Vou recortar melhor aí a bibliografia, já tem alguns livros, né, e alguns textos que estou pensando, e aí eu devo passar isso mais à frente aí. Ó, a Karina comentou no chat: muitas informações e citações que me fizeram relembrar discussões passadas. Adoraria ler ou reouvir todas. Não sei se discussões passadas ela está se referindo ao seminário, né, que a gente fez lá na FAESA. Não sei, né, mas boa parte daquela discussão o Antônio fez a partir da tese dele, né? Talvez seja uma forma de retomar algumas discussões, assim. O Murilo Kiel comenta: o inconsciente é a política, vale lembrar, o discurso do outro, né? O Murilo, não sei em que ele estava pensando, né? Qual associação que ele fez, mas é um comentário aqui, né? E a gente tem duas pessoas que gostariam de fazer perguntas, né? Que é a Carolina e o Wanderson. Pode perguntar, Carol. Vamos começar com a sua pergunta, depois a gente passa para a pergunta do Wanderson. Ei, boa noite. Antônio, muito obrigada pelo trabalho. Estou tentando gravar aqui também para reescutar depois. E obrigada, Francisco, também pela introdução e o texto. Na verdade, eu estou muito tomada pela questão da pulsão de morte, que eu estou além do princípio do prazer, que é o tema do cartel, que a gente está com a Edna, que também está por ali, Valnei. E hoje, justamente, eu vi uma notícia que me deixou muito chocada. Na Colômbia, mostraram um vídeo, assim, dentro, tipo, a gente chamando de Locômbia. Tá todo mundo louco em todos os países nessa relação com a Covid, com a relação de como lidar com as questões de proteção. E o vídeo mostrava uma família que roubava o corpo de um familiar porque, devido às precauções de infecção, não estão conseguindo fazer o processo de
o enterro, né? Todos os rituais de luto. E mostrar a família pegando o corpo e correndo pelas ruas com aquela cama hospitalar, fugindo, sabe de quê? Para conseguir fazer esse ritual. E isso me deixou muito chocada, porque obviamente é bem horroroso. E me deixou pensando muito em que estamos justamente nessa sensação oceânica à deriva, de você não se poder pegar da ciência, porque a ciência ainda não tem uma resposta, não tem vacina, só está falando, estamos trabalhando nisso. A religião também não, porque as igrejas estão fechadas, os templos, os lugares onde geralmente as pessoas se juntariam. E o governo, a gente já está vendo o que está acontecendo. Então, gostaria que você pudesse falar um pouco dessa sensação oceânica que a gente está correndo com a morte junto, parece. Às vezes eu vejo gente saindo e ligando, foda-se, eu vou sair à rua. Então, que você comentasse um pouco disso. Não tentar explicar, porque acho que está todo mundo tentando entender isso. Não, mas a sua pergunta, obrigado, é muito oportuna, né? É interessante, porque na hora que você estava falando, tem duas coisas, né? Uma que busca, corre com o morto para poder ter direito aos justos funerais, e o outro que vai ao encontro da morte, né? Denega, vai ao encontro da morte. Você me fez esse comentário, essa experiência que é realmente bem real, o Antígona, que a história que ela tem dois irmãos, ele era contra Creonte, que queria legislar sobre tudo, que é Polinices, e o outro eu não lembro o nome agora, e que eles lutam, um mata o outro. E o Creonte dá justo funeral para o que era a favor da cidade dele. E deixa exposto o corpo, acho que é do Polinices, se eu não me engano, exposto na cidade, para que fosse, né, os cães pudessem, etc. E quem fizesse algum rito seria morto. Antígona, que é a irmã, e é por isso que ela é pega, ela vai de noite e bota uma poeira, se eu não me engano, algum véu naquele corpo, e pegam ela. E o Lacan faz o seguinte comentário: aquilo que não é para ser visto, o que está para além de certo, ou não é para ser visto. Esse corpo desnudado, morto, né? Precisa de algum véu. Isso fez lembrar a necessidade de velarmos um corpo, e a gente viu aí a televisão botando os nomes, várias pessoas manifestando algumas palavras na internet, falando sobre a importância, um aspecto histórico desse morto, né? Para que você possa fazer um luto. Eu acho que a Ruth, na apresentação dela na quarta-feira, né, ela já trabalhou no texto Os Restos Funerais, tratou disso muito bem, muita propriedade, né? Então, realmente, como encontrarmos meios de fazer isso, de não ser naquela cruz apenas um número, né? Como permitir, eu não sei, como isso parece que não foi pensado, né? Pensar em tanta coisa, e isso foi relegado. Por quê? Podemos ter várias explicações, né? Mas poderíamos incluir isso em políticas públicas, né? Aí, né? Como fazer, eu não sei. Outra observação que você faz é o outro que vai ao encontro da morte, né? Esse que denega, eu vejo mais eu já escutei de algumas pessoas assim, como a maneira de enfrentar a morte é ir em direção a ela, quase que desafiando, sabe? Me lembra aquilo quando eu trabalhei a narrativa fantástica, aquele peixe grande que ele ia desafiando, né? Né? Vai para frente da batalha, mas de uma maneira assim, querendo ir além, isso que a gente está falando, né? E sem saber por quê, né? O sujeito
Aí aquela história do destino, né? O que faz com que um sujeito, movido por alguma pulsão de morte, sem saber, se coloque nessa situação de risco, né? A gente vê isso em outras condições da vida, no nosso cotidiano, mesmo antes da pandemia. Isso é do humano, é trágico, mas é do humano, né? Mas na pandemia, a morte estando exposta, parece que faz com, né? Tem algo no ser humano. Eu fico lembrando aquele ônibus que queimou, dos Pomeranos, aí as pessoas tirando foto ao vivo das pessoas morrendo. Capturar o momento é uma coisa de louco, isso é impossível, né? Como se fosse possível eternizar naquele momento a morte. Eu acho que tem um gozo nisso. Um gozo impossível, é claro, né? Enfim, foi o que me ocorreu aqui de falar. Obrigada, Antônio. Vamos ouvir, Obrigado a você. então, a pergunta do Wanderson, então. Opa! Oi, Vargas. Olá, Antônio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Estou falando aqui de Cachoeira de Itapemirim. Rapaz, você está aí na terra dos meus pais. Isso, Terra do Rei. Terra do Rei. Olha, Antônio, quando você foi falando, foi me remetendo diversas questões. Eu vou jogando a bola para você, assim. Se você puder falar, você fala, o Francisco. Ficar, né? E o que vocês já tiverem com pretensão de trabalhar mais para frente, pode ir deixando, né? Porque você foi falando, foi me remetendo mesmo. A primeira é assim, quando você fala quando o Francisco ele toca nessa divisão, que é uma divisão que o Jorge Forbes ele trabalha com essa divisão mesmo, do mundo moderno, pós-moderno, ou que ele chama de Terra 1, Terra 2, e realmente faz uma divisão muito do avesso, assim. Tipo, ele coloca a modernidade seria edípica, a pós-modernidade seria pós-edípica. Eu acho que isso muda tudo. Quando você fala da pluralidade dos nomes do nome do pai, eu acho que é mais ou menos por aí. Ele fala, a gente sai da verdade para a certeza, né? Ele vai fazendo essas diferenças. Ele fala que a gente sai de uma psicopatologia estrutural para uma psicopatologia linear, né? É o modo como ele divide. Agora, quando você tocou no ponto sobre a ilusão lá no Freud, eu fiquei pensando o quanto que é sutil diferenciar ilusão, realidade psíquica no Freud, fantasia, ficção, virtual, entende? O quanto que é muito tênue, né? Como se fizesse essa fronteira no sentido do sujeito contemporâneo hoje. Como que às vezes ele se perde nisso, ele é absorvido e não se dá conta, não está advertido de diversos fatores. Essa é uma questão. A outra, esse crescimento que a gente observa dos livros de autoajuda, o coach, as neo-religiões, o fundamentalismo hoje muito, muito forte. Eu fiquei pensando no triunfo da religião, lá no Lacan, contrapondo ao futuro de uma ilusão. E na fala do Freud, do Psicologia das Massas e Análise do Eu, quando o Freud ele diz que um dos grandes sonhos do neurótico é se dissolver no outro, né? É o eu se dissolvendo no outro. Né? Então, essa busca pelos heróis, como hoje tem, que acaba ficando uma posição reacionária. E a outra que eu fiquei pensando é sobre as estruturas. Assim, alguns autores, poucos, que eu já percorri, eu já ouvi dizer assim, porque no Freud parece mais claro de que neurótico para ser neurótico, psicótico para ser psicótico, perverso para ser perverso. Parece uma estrutura fixa. Mas no Lacan você tocou nos nós. E eu tento muito trabalhar com essa parte topológica, lógica do Lacan. Eu acho que a gente deveria trabalhar até um pouco mais, porque eu acho que isso muda tudo, os conceitos e na clínica. Até que ponto, pensando na neurose, um neurótico não poder se tornar um psicótico ou um perverso? Pensando hoje, por exemplo, nas estruturas limítrofes, né? O advento do autismo, coisas assim, são enigmáticos, né? Eu fiquei pensando nessas questões. Eu sei que são amplas, aí você se vira aí. Bom, são muitas questões, né? Assim,
questões delicadas, que demandaria muita coisa, mas assim, vou pegar o que foi possível, né? A questão da modernidade e pós-modernidade, que eu não vi o Forbes, né, falando, então, assim, faz todo sentido. Se você vê que nessa trilogia que eu vou trabalhar, ele faz o comentário do Édipo, né? E no seminário 17, ele vai para além do Édipo, né? Ele faz uma crítica ferrenha ao Édipo, ele tem algumas palavras, o orangotango, o pai orangotango, né? O Lacan, ele ultrapassa o que estaria para além do Édipo. Inclusive, ele faz uma crítica aos analistas da época, que ele esperava que os analistas fossem além da metáfora paterna, e não foram. Que ele leu o Édipo a partir da metáfora, né? Por quê? Porque o Freud ficou preso às vicissitudes do lado do pai. Ele não avançou na questão do feminino, coisa que Lacan fez. E é isso que dá abertura para os nomes do pai, né? Então, isso talvez vá ao encontro da pós-modernidade, contemporaneidade, tem vários nomes aí, né? Da contingência, uma clínica da contingência. E aí toca uma questão sua: será que o neurótico se torna psicótico? Essa mudaria a estrutura? Eu acho que, assim, mudar o neurótico com o psicótico, eu acho uma coisa delicada. Eu acho que tem um momento que se estrutura algo no sujeito, né? Que a estrutura, no que diz respeito à posição do sujeito frente ao seu desejo, talvez seja algo irreversível. Agora, a maneira que ele vai lidar com isso, as suplências que ele tem para responder a isso, você não tem só um modo de psicose, você não tem só um modo de neurose. Existem vários tipos de neurose no sentido de uma flexibilidade em função da contingência do nome do pai. É aí que o Lacan avança, né? Sei que é polêmica essa ideia que são defendidas por alguns autores, nem me atrevo aqui a dizer se é certo, porque não tem... Se de um autismo você alcançaria uma psicose, uma intervenção precoce, não há unanimidade sobre isso, nem me atrevo a fazer comentários, só para mostrar como é polêmica essa questão. Mas a teoria dos nós, os nós borromianos, as nominações, né, o nome do pai, né, imaginário, real, simbólico, permite, e essa era a preocupação de Lacan, em se perguntar o que faz com que a psicanálise opere. Isso nos permite uma flexibilidade maior de escutar o sujeito, sem um diagnóstico prévio, né? Sem querer dizer, e eu acho que menos preocupado, com assim, neurótico, psicótico, perceber como que esse sujeito se estruturou com os nós, como que ele pôde encontrar uma suplência, seja imaginária, real, simbólica, aí na sua nodulação. É uma coisa que eu estou estudando, tem um cartel em curso, né? Também é uma coisa que eu estou engatinhando, manejar esses nós, não é uma coisa fácil, mas isso dá uma liberdade na intervenção na clínica, você cortar, costurar. Cortar, costurar, recorte, costura. É como se trabalhar com o real da nodulação, com a contingência, te permite aí que essa estrutura possa encontrar uma flexibilidade maior naquilo que estava estruturado, não ficar tão amarrado no nome do pai único, do que a metáfora paterna, que foi um tempo necessário. Não estou dizendo que Lacan abandonou isso, ali é que tem uma significação fálica, né? Inclusive o Lebrun faz uma observação na contemporaneidade, naquele livro O Mal-Estar na Subjetivação, ele vai dizer que, na aula do Léon Dauper, que esse significante, nome do pai, ali na metáfora, ele às vezes está fora, assim, não fala fora cluído no sentido de um recalque ou de uma fora-clusão, mas assim, há uma substituição pelo nomear para. Né? Não dá para entrar em detalhe aqui, que ele fala que é a lei de Ferro, aonde a significação fálica está muito precária, então o sujeito tem que estar o tempo todo na contemporaneidade, tentando se fazer essa significação fálica que dá ao sujeito uma certa estabilidade, e isso vai sendo substituído pelo social no nomear para.
Você é nomeado para isso, você é nomeado para aquilo, você é nomeado para atender o sistema. E o Lacan chama isso, que é uma coisa que a gente precisa estudar, um termo muito forte, uma degenerescência catastrófica, né? Que é uma coisa que talvez eu possa dar uma passada por ali para poder trazer isso para a discussão. Então, é o que eu consegui aqui, né? Agora, o sujeito sempre vai criar o seu mito. Mito individual neurótico, né? O sujeito precisa construir o seu mito, né? E se a cultura, se as relações familiares, os vários tipos de família na contemporaneidade, pode proporcionar, contribuir para essas condições. Ótimo. Bom, então, Wanderson, de fato, né, acho que você trouxe muita coisa, assim, né? Mas uma parte da sua fala me lembrou um pouco também o Lebrun, né, que o Antônio citou, que é um autor que a gente discutiu algumas coisas sobre, né? Somente na parte que você trouxe sobre essa coisa da fantasia, virtualidade, das ilusões, né? Eu ainda não consigo falar isso assim de maneira mais concreta, né? É um negócio que eu estou estudando, inclusive, para trazer para cá. Mas o Lebrun, ele trabalha lá com uma ideia de que na contemporaneidade a gente haveria sujeitos que eles chamam de sujeitos inacabados, né? Daí que me parece que ele cria, né, esse título, Mal-Estar na Subjetivação. Algo nesse processo de subjetivação e na contemporaneidade, pelo que eu entendi, né, parece que para meio que no meio do caminho, assim, comparativamente ao que se tinha outrora, né? E talvez haveria alguma coisa hoje na contemporaneidade que, eu vou nomear dessa forma, né, é um pouco mais a céu aberto, né? Tem algumas coisas que outrora talvez acontecia num nível de fantasia que hoje me parece que acontece mais publicamente. A gente encena mais publicamente algumas coisas, né? Então, não sei, é só uma parte do que você trouxe que eu fiquei pensando e que me fez me remeter um pouco a essa história do sujeito inacabado, né? Que nesse processo de subjetivação, comparativamente ao sujeito de outrora, né? Desse sujeito do Terra 2 aí, que você traz do Forbes, né? Tem alguma coisa que talvez seja um pouco mais assim pré-edípica. Algumas pessoas falam de autoerotismo, né? De sintomas muito ligados a uma lógica autoerótica, como compulsões, né? Enfim, né? Pânico, que tem toda uma questão do corpo, né? Acho que é o corpo que está em cena. Então, só um pequeno comentário assim, né, dessa sua fala sobre as virtualidades, a fantasia, né, que de fato eu tenho uma pouca impressão de que isso hoje não está, essa divisão do sujeito, né, que a psicanálise fala tanto, eu acho que isso passa por algumas mudanças na contemporaneidade. É uma coisa que fico pensando e que talvez a gente possa falar melhor aí no próximo encontro, né? O próprio termo, né, estruturação, talvez o Lebrun substitui, não sei se eu posso dizer isso, por subjetivação, porque você mantém a coisa num processo, né? Uhum. Não numa coisa estática. Isso. Então, continua aberto, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente acha que tem um pouquinho ainda, né? Dá para falar mais alguma coisa. Francisco, Antônio Oi. Carlos, muito obrigado por esse momento fantástico que vocês estão dizendo. E eu vou falar algumas coisas que eu ainda não tenho certeza, enfim, é o que deu para eu pensar agora. Nessa questão desse homem primitivo, que tinha uma certeza de fazer na caverna um desenho que iria acontecer, essa ilusão, né, que tinha, que o Antônio Carlos disse, eu já esqueci, já me perdi, quando ele fala desse homem primitivo que tinha uma certeza nessa ilusão. Depois, isso, eu estou pensando em termos da cultura, da arte, esse homem que desenhava e acreditava que aquilo pudesse acontecer. Depois, esse homem, ele vai começar a trabalhar para Deus. Então, ele vai
fazer toda a sua tecnologia voltada, toda a sua arte voltada para Deus. Então, ele não assina e ele produz muito e ele se coloca nesse lugar para o outro. Mas com o Renascimento, esse homem que vem desse ponto do moderno, onde a ciência tem uma marcação ali grande, esse homem ele já começa a se colocar ali. Ele se autoriza, ele já assina suas obras, ele assina o seu trabalho, ele se posiciona ali. Será que nós estaríamos também hoje, diante de tanta coisa, em um ponto parecido desse retomar? Não sei ainda, estou pensando sobre isso ainda, mas ainda não sei. Como na religião também, esse Deus feroz que o Antônio falou também da Antígona, que está morto, né? Esse Deus, um superego, alguma coisa desse tipo. E um outro que se fala, esse outro, ou esse pai de que se tem saudade, seria, se tem saudade desse outro, ou desse pai, ou desse Deus, algo que, para quem a gente pudesse realmente não se implicar na responsabilidade de fazer algo com assinatura. Algo desse tipo, eu não sei se... Eu ainda só estou pensando sobre isso, mas algo que realmente está me fazendo pensar. Não sei se vocês poderiam me ajudar aí. Assim, o que eu pude... É claro que precisaria de um conhecimento aí melhor, maior sobre o Renascimento, tá? Até do próprio conceito de cultura, né? Essa coisa, um processo civilizatório, sociedade, cultura, são coisas distintas que se interrelacionam, né? Mas quando você trouxe a história de Deus, que o homem do Renascimento faz a sua assinatura, que ele vai se autorizando mais, não fica tão dependente desse outro, né? O Miller tem um texto que ele fala, não existe outro do outro, claro que ele tira isso do Lacan. E ele diz assim, que a novidade da psicanálise é essa, não há outro do outro, né? Que não existe esse outro efetivamente. Essa é a novidade da análise e a gente está se deparando talvez de uma maneira um pouco mais desvelada na contemporaneidade, né? Me parece isso que essa para mim uma pergunta assim, esses valores. Eu vou adiantar um pouco aqui. A Signe, ele tem um momento na cena que mostra ali como o Napoleão, o retrato fica acima do Cristo. Cristo cai, né, um crucifixo grande, e é vendida a bagadela. O Lacan pega a bagadela no mercado, vale quantos? Vale isso. E quebrado no meio, quer dizer, aquilo que se tinha sim, um símbolo de referência, estava conversando isso com a Lígia, jogado, moeda de troca, sem nenhum valor simbólico, aquilo que, né, e como que isso hoje acontece, quais são os valores culturais que nós temos. Eu preciso ler mais sobre o próprio conceito de cultura, eu confesso, mas eu tenho uma grande dúvida, se isso, já ali o Lacan vai colocando uma perda de uns referentes para a qual você se orientava, o que o mercado oferece? Não acredito que os objetos de consumo possam fazer essa função. Por isso, assim, diante dessa constatação de que Deus não existe, que o outro não existe, o sujeito precisa ter recurso para responder. E eu acho que a cultura é um elemento, porque nem todo mundo faz análise. Fazendo análise é difícil deparar com isso, né? Tem os recursos dos seus significantes, da sua história, mas eu penso que é preciso que a cultura também tenha um papel importante aí. Qual é a cultura que nós estamos criando? Quais recursos? Né? Claro, tem ser humano, tem cultura, mas na pós-modernidade,
como que isso está, como é que a gente está se virando com isso, né? Porque o Freud, ali no Princípio do Prazer, ele diz é preciso insistir, e só se insiste pela via do desejo. A resposta ao real, a resposta ao desamparo, você responde com desejo, né? Essa é a saída. Agora, como cada um, aí pegando a fala do Vance, vai poder responder, tem a ver com a sua história particular também. Não é sem isso, né? Não é sem a sua história. Então, assim, a pergunta é se que o problema que eu vejo é que, diante desse desamparo, o sujeito pode instituir um outro tão feroz, né, quanto o outro, né? Sim. O Juliano fala bonita, que eu vou depois resgatar no outro contexto, da Signa, ele fala o seguinte: para salvar o pai, o refém, aí é o Papa, na primeira, para salvá-lo, ela se oferece como esteio para salvar esse outro. E ele fala o seguinte: não há tentação maior no ser humano de que se servir de esteio para salvar o outro. Isso é fascinante. E a gente pode correr esse risco, né? E aí se ele mostra Signo fazendo isso, porque a gente vai ter que, se não existe outro, nós vamos ter que nós mesmos tomar o destino. E isso não é fácil. Quais são as consequências disso? Como cada um vai responder por isso? Embora seja assim, eu já vi colegas, né, assim, e o próprio Forbes já falou isso também, eu vi numa passando assim, ele falar que o sujeito agora está liberto dos seus recursos, né? Pelo menos naquele contexto que falou, não sei se ele quis dizer exatamente isso. Mas espera aí, e aí? Como é que se a ver com a liberdade é um momento difícil. Não, inclusive o superego, se você pensar, eu lembro de uma jovem que ela fazia tudo conforme o pai mandava. Criticava o pai, que era autoritário, que era isso e aquilo. Quando eu comecei a perguntar sobre esses preceitos paternos que ela internalizava, mas estava ali na concretude, ela falou: não toque nisso. Não mexa nisso, porque isso diz o que eu tenho que fazer. Isso. Se eu não tiver, eu vou fazer o quê? Então, quer dizer, é uma liberdade, né? Quer dizer, você vive a vida sob o jugo desse superego, mas ele te dá um destino. Se libertar disso, você vai ter que fazer, né? E é isso que caminha uma análise, né? Assim, que o sujeito possa se separar desse outro, mas separar não, usando o termo que o Francisco lembrou, dispensar o pai, mas na condição de se servir. Você tem que se servir, não dá para jogar na lata do lixo. Não. É um risco, né? É por isso que Obrigada. por isso que eu acho que o além do pai não é sem o pai, né? Esse é o ponto assim, também que a gente. Mesma coisa, além do princípio do prazer, não é sem o princípio do prazer. Senão você esgarça como fez Signo. Por isso, meu interesse de trabalhar com vocês a trilogia neste encaminhamento. Muito Mas, bom, Antônio, muito obrigada. Só uma colocação, se tiver tem um tempinho? Tem, né? A gente pode fazer assim, Antônio. A gente está com quase 2 horas. A gente ouve o Anderson. Também tem uma pergunta aqui no chat. A gente lê a pergunta no chat e a gente finaliza. Pode ser? Pode ser. Então, Beleza, vamos lá, é só para pegar esse gancho com a fala do Antônio e da Dilceia que ela pontuou aí, e também em conexão com a Carolina. Quando a Carolina falou e você comentou essa coisa do sujeito que vai até a morte, então tem essa coisa, é como se o sujeito estivesse flertando com a morte, porque de frente com o precipício tem algo de uma sedução ali, tem algo que parece que fascina o sujeito, isso, onde ele paga para ver. Eu estou lembrando do livro do Charles Melmo, O Homem Sem Gravidade, quando ele vai comentar um pouco sobre essa era do gozo, que ele diz que diz ele que a gente não vai sair disso. Tem no livro também, nos 2 dele, A Era do Vazio e a Hipermodernidade do Gilles Lipovetsky, ele traz um esqueminha super interessante que ele fala assim: a contemporaneidade trocou o belo, né, pelo estético, ele diz,
né? Fez essa troca do bom pelo belo e fez a troca do ético pelo estético, né? Ele faz essa separaçãozinha, entendeu? O bom pelo belo, e não é à toa esse crescimento dos procedimentos estéticos, cirurgias e coisa e tal, Brasil número 1. E essa coisa que ele fala da ética, que a gente substituiu a ética, né? Eu acho que é um ponto a se considerar também. E aí, Antônio, na fala da Dilceia, é assim, ela explicou muito bem, eu fui acompanhando ela, tá, a gente mata esse grande outro, constata esse furo, né, essa incompletude, lá no iluminismo e tudo mais, só que com o advento mais ainda maior do capitalismo, então como se fosse assim, lá nos discursos lá do Lacan, é como se estivesse começando, né, a comprometer o discurso do mestre, mas aí começa a aparecer o discurso capitalista. Porque no discurso capitalista, como há esse imperativo do que tudo é possível, para tudo tem remédio, né, o homem limitado, igual você comentou lá atrás, não tem essa fronteira. Confunde essa margem de liberdade que a gente conquistou até aqui na história com uma espécie de anarquia, algo de vou até o fim, né? Independente dessa coisa do gozo mortífero, né? Fiquei pensando até que ponto você falou, tem que ter esse outro, não só os objetos, mas sei lá, eu desconfio se os próprios objetos não podem ser suficientes por causar esse encanto, esse encantamento no sujeito. É igual o canto da sereia, sem ter visto a sereia. São essênios. Bom, mas aí tudo bem, Anderson? Tranquilo. Para por aqui. Mas o que o Francisco introduziu uma pergunta e aí eu tento falar das duas opções. Tudo bem, pode ser então. Eu vou ler a pergunta. Pode ser, Antônio? É a pergunta da Renata, né? Ó, tem uma pergunta extensa. Temos pensado muito sobre a pandemia e o isolamento social enquanto experiências transformadoras, que colocam em questionamento muitas verdades da nossa contemporaneidade. Entretanto, por outro lado, temos uma outra grande parte das pessoas que não tem passado por essa ressignificação. Pessoas que têm vivido essa situação de uma forma mais apática, não levando a sério o isolamento social, por exemplo. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas pessoas também. Como vocês caracterizam essa forma de lidar com a pandemia? Eu acho que a gente tocou nisso. Acho que alguém fez uma pergunta que se aproxima dessa, né? Quer dizer, vai ao encontro do que o Wanderson falou. Pagar para ver, né? Vai lá para a pandemia, não se cuida. Mas eu acho que a gente tem que ver cada caso como um caso. Eu tive pessoas próximas em que foi dado máscara, trabalho no terminário de saúde. Essa pessoa tinha possibilidade de se contaminar, se contaminou o marido, contaminou o filho. Está fora de risco. Tinha máscara e não usava. Você pergunta, por quê? Da área de saúde e não usou. Tem algo na história desse sujeito que levou ele a isso, que leva ele a isso, né? Ela quis se contaminar. Agora, por quê? Tem que ver como isso pode ser contextualizado na história desse sujeito, né? Só um exemplo assim que é próximo para a gente. A psicanálise, ela é o cada caso. Eu acho que ela pode fazer considerações dessa articulação política, social, econômica e tal, mas, apesar de tudo, você vai ter que escutar como esse sujeito responde a partir da sua fantasia, da sua história particular. A psicanálise, ela lida com o particular. Não quer dizer que ela não leve em conta, mas quando você vai ver, senão você fica numa coisa quase assim, de causa e efeito, né? O social influencia o sujeito, mas tem que ver como o sujeito responde a partir da sua fantasia, da maneira como ele construiu isso na sua história geracional. A gente não pode deixar isso de fora, né? O próprio trabalho que eu fiz no doutorado, o pedido de reconhecimento de paternidade, um caso clínico, demonstra claramente isso, né?
o filme que a Carolina passou, no final, quando a justiça vai interrogar as pessoas, está longe de escutar o que é particular, e aquelas pessoas que foram abandonadas se uniram em torno do vínculo. E você via ali o Ministério Público lá da China, se é que eu posso falar isso, operadores de direito, fazendo perguntas que passavam longe. Havia ali cada um a seu modo, um pai que roubava, mas era a única coisa que ele ensinava, enfim, mostrando que como que às vezes a ciência aí caminha para um lado porque não escuta o que é singular, né? Que eu acho que tem que articular essas duas coisas, né? E a história do pagar para ver, a gente tem vários casos no consultório, né? E a gente vê isso, pessoas que se colocam em risco, né? E às vezes usa essa expressão, vou pagar para ver. Você quer ver o quê? Ou o que você não quer ver? Isso me lembra uma afirmação do Lacan, de novo no Antígono, né? Que aí eu acho que assim, aquilo que está para além de certo limite não é para ser visto. E há um gozo, você tem razão, Walter, de que o sujeito tem um fascínio pela morte. Ele fala, Antônio, eu lembrei dessa frase, você falou, eu lembrei até onde ele cita. Ele fala que para além da cena só existe o obsceno. O obsceno, né? Agora, como ir para além sem cair no obsceno? Porque você precisa fazer uma transgressão, né? Senão você fica nessa homeostase. Como franquear um gozo para além do princípio do prazer? Essa era a questão que o Freud deixou. Ele falou que tem que pesquisar isso. Essa era a questão. Como ir além sem romper, sem cair no obsceno, né? E a gente sabe que essas pessoas que passam ao ato, passam ao Hecate, além, elas estão pedindo um limite. Elas vão em busca de uma lei, de um limite, né? Aí me lembrou, assim, eu sempre gosto dessa referência aos filmes, né? O Rei Leão. Vocês lembram aquela cena que o pai fala para o Simba, olha, lá estão as hienas. Para além daquele certo limite, você não pode ir. E ele vai lá, né? E aí o rei vem e dá uma sanção para ele, mostrando que ele não poderia ter ultrapassado aquele limite ali. Então, qual o limite que, vou colocar como pergunta, qual o limite que pode ser ultrapassado? Até onde você pode ultrapassar? É isso que signo, ela vai para além de todo sentido, limites, todo sentido. Ela paga com a morte, em uma posição radical, para não ficar submissa ao sacrifício que ela também se ofereceu, que a gente vai ver. Ela também foi cúmplice de ter abandonado o seu ser ali, né, para salvar o pai. Embora ela diz um não no fim, né? Então, assim, a história do imperativo de gozo é verdade. Eu cheguei a me perguntar, não sei se a minha pergunta ela procede efetivamente, o superego, parece na Freud, tinha muito essa vertente também, predominantemente, do não pode, da proibição. Parece que hoje você tem uma vertente mais do goza, né? E essa é interessante que atualmente precisou a questão da morte frear a engrenagem. Olha, a morte que vem frear. O vírus trazendo a iminência da morte freia. Vai abrir o comércio, tem que abrir, mas eu tenho visto assim, quem tem medo não vai. Tem gente que vai desafiar, né? Eu já ouvi de pessoas que falam assim, eu vou lá desafiar porque eu não aguento ficar em casa pensando nela. Olha, então, por quê? Cada caso é um caso. Então, o Lacan tem uma expressão, o Freud, assim, é do particular que você traz o universal. O que do particular, daí pode pensar a estrutura, você pode universalizar naquele caso. O que aquele caso traz na sua particularidade, na sua historicização, que você, extraindo ali os elementos estruturais, você pode apontar o que é de todo mundo. Isso que os poetas, os artistas fazem com maior tranquilidade, que atravessa gerações, que até hoje a gente fala de Hamlet, Antígona, das tragédias,
Por quê? Algo ali se transmite para além do momento histórico, mas não é sem o momento histórico. Eu acho que isso assim, também não é jogando a história fora. E o que se fala é que hoje querem ir sem a história. Sem a história. Não dá, você precisa saber historicizar para você se separar. Né? Então foram algumas coisas assim que me ocorreram assim, de comentar. Então é isso? Tá bom? Francisco, eu tenho uma dúvida. Será que a gente não pode, não sei se é possível as pessoas passarem os e-mails, eu não sei se a gente grava isso, e a gente mandar por escrito para eles, com mais detalhe, onde estão as bibliografias, né? Embora eu tenha falado aqui, não sei se vocês anotaram. Se quiser, é só digitar o e-mail aqui no chat, né? Eu tá registrando, e aí a gente pode fazer isso. Muitas pessoas já saíram, né, Antônio? A gente chegou a 42 pessoas, agora a gente está com 25, mas de repente os que estão aí podem mandar o e-mail que a gente manda isso mais organizado. Manda detalhes para você, o Francisco agora que vai falar, vai estar mais próximo daqui a 15 dias. E quero agradecer vocês, tá? Em plena segunda-feira até esse horário, tá aí com a gente, né? E se tiver alguma pergunta que por alguma é comum, né? Não pôde falar, por timidez, se quiser mandar no privado, né? No privado aí, né? Eu não sei escrever aqui não, né? Não sei onde que eu escrevo. Eu posso deixar o meu e-mail. Eu vou falar. Como é que faz aqui para ir? Eu vou aqui no TV, como é que eu sou bom nisso, né? Intervídeo. Tem uma parte embaixo, Antônio, uma barra embaixo que aparece bate-papo. Não sei se você localizou aí. Deixa eu ver aqui. Participante, o meu não ficou embaixo. Bate-papo, está aqui. Aí eu escrevo, né? Isso. Então, vou escrever o meu aqui. Espera aí. Antônio Carlos arroba. Cadê o arroba? Nossa, mas acho que Antônio Carlos. Porque eu troquei de e-mail, rapaz. Aí eu estou esquecendo, você acredita? Eu estou te vendo. Eu estou Cara, arroba. Não, tem um das Neves antes, desculpa. Né? Antônio Carlos. Antônio Félix. Agora eu lembrei, tá, gente? É porque eu troquei recentemente. Antônio Félix das Neves arroba, cadê o Gmail, cadê o .com. Foi. Antônio Félix das Neves arroba gmail.com. Se alguém quiser, né, alguma informação, colocar alguma questão, também me coloca à disposição para tentar responder. Né? Tá bom, gente? Eu agradeço. Obrigado. Então, o Antônio, te interrompi, né, Antônio? Pode terminar aí. Não é isso. Agradeço a presença de todos. Isso, né? Eu agradeço também a presença de todos e já deixo o convite. O nosso próximo encontro vai ser dia 1º, né? Vai ser uma segunda-feira daqui a 15 dias. Então, dia 1º/6 é o nosso próximo encontro. A gente deve divulgar com alguma antecedência, mas é isso. Obrigado a todos. Daqui a 15 dias, 19 horas, né? Isso aí. Contamos com vocês. Um abraço. Valeu. Tchau. Aí. Sai da reunião, né?